de uma hora para outra, todo mundo saiu para a rua, era um descontentamento acumulado, que estourou, né? Eu acho que as coisas seguem assim um amadurecimento, digamos, né? Até uma hora que a pessoa não se contenta mais em ficar cada um na sua casa e combina pela internet, vamos para a rua fazer barulho. Não, quando você tem efetivamente a gente teve ano passado a eleição presidencial e a gente teve um fato na eleição presidencial novo na história do país, que era uma campanha que não tinha espaço na mídia clássica e que usou quase que exclusivamente a mídia digital para poder fazer essa campanha, né? A terceira colocada na eleição do ano passado, a senadora Marina Silva, atingiu 20 milhões de votos, basicamente pautada numa estratégia digital. Não porque a estratégia digital era mais importante do que a estratégia clássica, simplesmente porque não existia o espaço para você falar disso na mídia clássica, como acontece exatamente nesse tema. Por não ter o espaço, você tem que criar o espaço dentro dessa mídia clássica, dentro dessa mídia nova. No caso da campanha política, isso aconteceu, a contribuição prática foi na hora do voto. No caso dessa campanha específica, é bom lembrar as pessoas disso, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma assinatura de uma petição online e pedindo para as pessoas tweetarem e contarem para as outras pessoas, está rolando neste site aqui um abaixo-assinado que você baixa fisicamente no seu computador, imprime esse abaixo-assinado e leva para a escola, leva para o trabalho, distribui nos lugares onde você frequenta e pede para as pessoas efetivamente assinarem, porque a assinatura é essa transformação do que é virtual no real, né? Tem também a história dos vídeos, né, que as pessoas podem fazer. Vamos aproveitar esse gancho e falar um pouco da campanha aqui. A campanha aqui, como é que é? Quando nós criamos essa campanha, Floresta Faz a Diferença, nós tínhamos esse desafio, saber que não tem uma revista para botar anúncio, porque não tem dinheiro, não vai filme para a TV Globo, porque não tem dinheiro. Então, a coisa era centrada na internet. Então, na hora de criar a campanha, você tem que saber dessas coisas para pensar junto. Então, a campanha foi pensada para ser participativa. Quer dizer, o anúncio não está 100% pronto. Aqueles posters, a gente fez uns posters, se olharem no nosso site, tem os posters aí. Os posters vão fazer um paralelo, assim como se fosse o texto de um anúncio. E a pessoa pega aquele pôster, se autofotografa e manda para nós. Quando ele se autofotografa, ele completa o anúncio. Ele bota a ilustração que o título estava falando. Então o título fala, esse rio, se tivesse uma floresta mais perto, esse rio aqui seria mais limpo. E ele se fotografa na beira de um rio, ele está completando o anúncio. Então a comunicação é participativa. Aí ele manda isso primeiro, ele pega esse pôster no site, imprime, fotografa ele com aquele pôster, manda para nós e manda para as redes sociais dele também. Aí nós pegamos o anúncio dele, né, e botamos no nosso site, botamos no nosso Facebook e espalhamos. Quer dizer, é um conceito de campanha para trabalhar dentro desse ambiente de participação. Quer dizer, não é uma coisa pronta que a pessoa recebe pronta, é uma coisa que as pessoas participam. Então, a gente recebeu um monte de fotos de pessoas com os cartazes e agora estamos passando por uma fase seguinte, que é fazer filme, né? Começar a fazer filme, nós estamos pedindo Primeiro apareceram várias pessoas famosas, artistas que se fotografaram, mandaram e estão no nosso site. Nós estamos pedindo agora para eles se filmarem, falando alguma coisa, dando um depoimento, e nós vamos editar esses filmes e botar no ar também. Então, o conceito da campanha é participativo, sabendo que a mídia básica é. Agora, com os filmes dos famosos, quem sabe? A gente faz um filme com um bando de gente famosa, um grupo de gente importante do país, que são conhecidas, não sei o quê. De repente, uma televisão qualquer fala assim, não, isso aí eu topo veicular. Claro. Aí a gente consegue dar o pulo da mídia fechada para uma mídia de massa. Até porque o trabalho está sendo coordenado e produzido pela O2 a cargo do Fernando Meirelles. Isso. Ou seja, como você próprio, Raul, sempre brincou, quem não gostaria de fazer um filme sendo dirigido pelo Fernando Meirelles? Claro. Então, é a sua oportunidade não só de ser o grande ator nas mãos da maestria de Fernando, como também ser parte de um elenco, porque você será editado junto com uma série de celebridades e pessoas importantes. Uma boa carreira para quem ainda não tem. A gente estava falando agora há pouco de empoderamento. Tá. Isso também é um pouco isso, né? Então a gente está falando, o que a pessoa faz virtualmente, né? Ele participa da campanha, completando a campanha e divulgando. 2, ele
tem um abaixo-assinado online, que ele falou agora aqui. A pessoa vai e faz um abaixo-assinado online. Essas são as participações virtuais que a gente propõe e abre para as pessoas fazerem mais. Agora, um dia vai chegar, quem sabe, uma indignação, que a gente não consegue. O Brasil hoje, a gente trabalha com comunicação, as coisas ruins acontecem tanto, né? Casos de corrupção, começa a virar uma coisa normal. Vira paisagem, fica anestesiado. Perde, né? A importância. Claro. Então a gente não consegue criar o sentimento. Vamos indignar as pessoas, você não consegue mais indignar. Porque as pessoas já estão acostumadas com esse cenário de coisas. Mas a gente viu há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, no 7 de setembro, uma manifestação que surgiu dentro da internet, e é um exemplo aí de como as pessoas se mobilizam. Não tinha ninguém por trás da manifestação a princípio, não existia nenhuma entidade que coordenou o evento, e se montou em algumas cidades do Brasil uma manifestação paralela à comemoração do 7 de setembro. Isso feito pela internet, uma convocação que começou e nasceu dentro da rede e que, de repente, tinha ali um monte de pessoas reunidas protestando contra a corrupção em Brasília, especialmente em Brasília, mas aconteceu em outras cidades. Quer dizer, isso também mostra que a web pode startar um processo, de alguma forma. Tem alguns cases, e o Caio Túlio, que fez a campanha com a gente no ano passado, da Marina Silva, mostrava isso em algumas apresentações, em alguns lugares do mundo onde as convocações efetivamente aconteciam pela web. Em Londres, quando aconteceram aquelas manifestações da população, a rede serviu tanto para informar o que estava acontecendo para as pessoas, quanto convocá-las para, primeiro, protestarem e depois para limparem a cidade. Sim, teve esse movimento de limpar mesmo, de colocar a cidade em ordem. Então eu costumo dizer que a rede pode ser usada para o bem e para o mal. A questão é como é que você consegue fazer um movimento como esse que efetivamente use a rede para o bem. Então agora eu vou colocar na pergunta para vocês três. Estamos começando o movimento, na verdade. Esses 3 dias de vigília não acabam aqui, eles vão continuar, né? Esse daqui é o começo. O que a gente pode fazer de agora em diante? Por exemplo, a gente estava falando da nossa hashtag Floresta Faz a Diferença. Qual a importância dessa hashtag entrar, de repente, nos trending topics do Twitter? O que isso causa? Isso pode ser um primeiro passo? Eu acho que o fato da hashtag ficar cada vez mais efetiva na web, primeiro faz com que mais gente comece a prestar atenção no tema, porque o tema não está no jornal das 8 da noite, o tema não está na capa do jornal, não está na capa da revista. Se ele estiver nos Trend Topics, as pessoas que usam o Twitter pelo menos vão ter a referência de que isso está acontecendo. Se ele aparecer na timeline do Facebook, as pessoas também vão perceber que tem alguma coisa acontecendo. A gente quer chamar efetivamente a atenção para que as pessoas venham para o nosso site e aí comecem a se informar para poder tomar parte no tema e começar a participar junto com a gente. Então, mas esse é um primeiro passo. Qual seria um segundo passo, talvez, na opinião de vocês? Como é que a gente pega esse movimento que está nascendo agora e promove uma continuidade e até um aumento desse barulho, uma efetivação mesmo, né? Como é que a gente transpõe aí a barreira do virtual e do real, se é que ela ainda existe, será que já não é uma coisa só? Uma coisa que está acontecendo naturalmente na web, a gente não pediu isso para as pessoas, e esses são os movimentos que a gente mais gosta, as pessoas começaram a twittar para os seus senadores e mandar e-mails para os senadores expressando a opinião delas. Eu fico imaginando os senadores recebendo milhares, milhões de mensagens com a nossa hashtag e tendo que prestar atenção em que tipo de voto ele vai dar na sessão da Câmara que vai decidir finalmente se esse é o código que vai ser aprovado ou um código melhor para as florestas e para as pessoas. Então, a pressão popular em cima dos senadores pode acontecer virtualmente. E as pessoas tem o site do Senado Federal, as pessoas podem ligar para os senadores, as pessoas podem mandar e-mail para os senadores, as pessoas podem efetivamente convidar os senadores a participar do debate junto com a gente. Inclusive, esse espaço está aberto para que eles venham conversar com a gente e expressar a opinião deles. Eu acho que o que as pessoas podem fazer é, de fato, uma pressão popular que deve e precisa crescer nas próximas semanas e nos próximos dias, para que os senadores se sintam, de fato, à vontade para votar o código que a gente imagina que eles querem votar. Eles querem efetivamente votar um código que faça sentido para as próximas gerações do Brasil. Eu não consigo imaginar que eles queiram votar algo diferente disso. Então, e o papel importante aí é transformar todas as pessoas em comunicadores. Não apenas nós, o Raul, o João, eu e vários outros colegas que militam nas questões sociais. É permitir que cada um de vocês que está assistindo e tem as suas redes, vocês se tornem profissionais de comunicação. Uma das grandes
um dos grandes entraves é essa falta de indignação que a gente sente, é é a impotência que as pessoas passam a assumir que elas têm. Ou seja, não adianta fazer nada em relação Porque nada vai mudar. à corrupção. O Brasil é assim, nada vai mudar, deixa eu cuidar da minha vidinha, eles cuidam da vidinha deles lá em Brasília e está tudo certo. A partir do momento que a gente dê o poder para as pessoas, conclamando com que elas façam a parte delas, elas sejam coautoras, como o Raul diz, dessa campanha que foi criada para ser participativa, colaborativa, isso faz com que as pessoas sejam profissionais de comunicação diante dos seus públicos de interesse, suas redes, com os conteúdos que a campanha tem para essa pessoa disseminar, e não apenas esse site, não apenas os filmes que o Fernando Meirelles está produzindo. A gente, o Raul e eu trabalhamos muitos anos em grandes agências internacionais de publicidade, e uma das coisas quando a gente fazia grandes campanhas de massa, era a gente, a pedido dos grandes anunciantes, das grandes marcas, a gente tinha que ter o controle absoluto do que se pensava, do que se criava, do que se produzia e do que se veiculava. Em temáticas socioambientais é exatamente o contrário. A gente quer ter uma coesão de conteúdo e de direcionamento, mas a gente quer perder o controle da comunicação. A comunicação não nos pertence. Não pertence ao Floresta Faz a Diferença, não pertence ao IDS, não pertence a ninguém, pertence a nós todos. E isso é uma virtude que a tecnologia da informação traz agora. Todo mundo é autor e veículo. Aproveitando o gancho, eu vou me despedir aqui, falar, porque a gente vai ter agora o Marcelo do Cidade Democrática, que é um dos projetos mais bacanas. Ele vai poder contar um pouco dessa experiência, de como é que você faz os cidadãos efetivamente participarem. Então, me despeço aqui dos dois, me despeço da Renata. Muito obrigada, e vou sair pelo cantinho aqui. Então, esse é o grande barato do ao vivo. Tudo acontece aqui na frente de vocês. A gente está nessa TV, que é uma TV aqui, né? Esse tipo de nova mídia que a gente está falando. Então, vai entrar o Marcelo para falar um pouco dessa história de ativismo, mas eu vou voltar um pouco a essa seara da comunicação que a gente estava falando. As causas ambientais, as pessoas elas têm dificuldade de serem comunicadas, quer dizer, todo mundo acha muito legal defender a floresta, mas, de novo, por que a gente não fala tanto disso? Por que isso não é uma pauta? É uma dificuldade de quem luta por ela, é uma dificuldade geral da comunicação nacional? Olha, eu queria fazer um paralelo. Por exemplo, a gente está falando entre o virtual e o real, né? Não, o virtual é real, é o virtual e o presencial. O presencial, tá. Boa! Tá. Então é o seguinte, por exemplo, uma das primeiras campanhas ecológicas que eu fiz na vida foi a campanha da Jureia. Foi onde eu conheci o Capobianco, esse pessoal todo que está aqui. E isso foi dos anos 70, 80, fim dos anos 70, por aí. E o que acontecia? Eles tinham um movimento organizado que fazia abaixo-assinados, passeata, uma série de coisas. Tinha uns quase 10 anos de movimento e eles não conseguiam resolver o problema, quer dizer, não conseguiam. O problema na época da Jureia tinha um parque ecológico que tinha uma lei, ou o governador começava a desapropriar, aquela lei caducava e voltava tudo para estaca zero. Aí eles me procuraram, eu criei uma campanha, naquela época eu trabalhava em agência de propaganda, então a gente tinha uma influência na grande mídia, a gente pediu espaço gratuito em mídia, foi para televisão, fez outdoor, fez não sei o que lá. Em 15 dias nós resolvemos um problema usando a comunicação, que eles, com um movimento só do dia a dia, do um por um, não sei o quê, estavam quase 10 anos sem conseguir resolver. Então, a comunicação realmente tem um poder muito forte e deve ser usado pelas causas. Naquela época, como se fazia pouca campanha assim, com fundo social, ecológico, etc., a gente tinha uma abertura das mídias, da TV Globo da vida, para veicular esse tipo de coisa. Hoje é mais complicado, hoje é mais difícil, não é tão fácil você achar espaço na grande mídia. Aí por isso, você vai para essa mídia alternativa, digamos, que é a mídia que a gente cria, que é dentro da internet.